E aí pessoal, finalmente atualizado agora um vídeo bem interessante que vai ser um comparativo barra lista para você comprar do que para mim são as melhores opções de notebook que tem para você comprar nesse momento até 3 mil reais no Brasil. Eu coloquei alguns aqui na mesa como vocês estão vendo, mas é claro, tem alguns que não couberam na mesa. Essa lista não tá muito grande não, na verdade são 4 ou 5 notebooks. Eu vou mostrar para vocês as diferenças entre eles e qual que você deveria comprar, qual que talvez é melhor para você. Acho que eu vou ajudar você a descobrir aqui. Então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like aqui que me ajuda muito. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses modelos, a sua opinião, assim você vai ajudar quem tá pensando em comprar. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Eu quero começar com o mais barato, que voltou a ser esse carinha aqui. Sim, o Asus VivoBook Go, que nesse momento, inclusive, olha só, tá carregando aqui, porque esse notebook eu já vou começar falando de um defeito dele. Ele não tem uma bateria assim tão boa, mas ele é bem interessante, principalmente por conta do preço. Nesse momento, você encontra ele no Mercado Livre por volta dos R$ 2.300. Às vezes ele também está em promoção na Amazon. Nesse momento que eu estou gravando, o menor preço é no Mercado Livre, vocês estão vendo aí. E ele vem com a versão, nessa versão mais barata dele, ele já vem com o Ryzen 5 da série 7000, ele vem com 8 GB de memória RAM e Linux ou Windows. Se você comprar a versão com Linux, eu vou deixar na descrição aqui escrito Linux, é mais barato. Mas aí quando chegar na sua casa, você tem que instalar o Windows. Se você quiser comprar a versão que já vem com Windows, vai ser uns R$300 mais caro. Mas aí já vem com Windows, né? Dá para instalar o Windows de graça e já tem vídeo aqui no canal ensinando como faz isso, beleza? Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição, você entra e vê quanto ele tá custando. Mas a questão é o seguinte, por que esse notebook aqui é interessante? Como eu falei, eu já tenho ele faz bastante tempo, desde que lançou, e eu já fiz vários vídeos com ele, inclusive um vídeo usando ele por 24 horas, e lá a gente viu que um dos principais pontos negativos dele é porque a bateria não dura tanto tempo. Ele tem uma bateria que dura em média ali 4 horas no uso básico, que não é muita coisa, né? Mas, tirando isso, por que esse aqui é um notebook interessante? Porque apesar de ser básico, apesar de ser todo de plástico, ele pega bastante marca de dedo, inclusive aqui, tá vendo? Olha, nem limpei, tô mostrando pra vocês como que é o uso dele de verdade. Tá aqui a traseira dele toda de plástico, escrito Asus VivoBook, Go Future and Beyond, tipo, vá pro futuro e além, explore novas possibilidades. Aí aqui na parte de baixo dele também é bem bonito. E aí quando você abre ele aqui, ó, inclusive é um notebook muito fino, tá? Muito fino mesmo. E bem leve também. Quando você abre ele, você tem aqui algumas coisas legais e outras nem tanto. Primeiro, nós temos aqui um processador Ryzen 5 da série 7000. Esse Ryzen 5, ele já é bem forte para um notebook básico. Esse aqui é um notebook básico para o seu uso básico. Mas esse processador é muito bom e muito capaz, a ponto de que você consegue usar esse notebook para trabalhar com coisas básicas tranquilamente, como navegar na internet, planilha, essas coisas. Ele tira de letra, até porque tem 8 GB de memória RAM e esses 8 GB é mais que suficiente para o uso básico do Windows, tá? Mas a questão é, como o processador é bem forte, apesar de ter 8 GB e não 16 GB de memória RAM, ainda assim, algumas coisas um pouquinho mais pesadas dá para fazer aqui, como uma edição de vídeo mais simples, com corte e alguns poucos efeitos, dá para fazer aqui também. Vocês estão vendo aí eu mexendo no Premiere com ele. Sim, ele abre o Premiere e dá para fazer uma edição de vídeo mais simples. Às vezes o CapCut também, você quer usar para editar vídeo simples, tem como também. Claro, nada muito pesado, beleza? Mas uma outra coisa que ele faz também é abrir alguns jogos. Por exemplo, o Valorant, ele consegue rodar aqui a uma média de 90 FPS. O que é muito bom, fala sério. Apesar de Valorant ser um jogo bem leve, é legal, dá pra rodar aqui também. Um GTA, por exemplo, o GTA V abre aqui a uma média de 30 FPS. Então assim, joguinhos mais leves, ele vai abrir. Começou a ir para uns joguinhos mais pesados, aí já não dá não. Então pro uso básico, ele vai muito bem. Se você comprar esse notebook para uso básico, ele vai te deixar feliz. Ele realmente aguenta muito, esse processador é bem bacana. Agora, um ponto negativo dele é a sua tela. Você olha aqui, tá vendo que é uma tela, parece até que bem bonita, né? Mas não é, principalmente quando você compara com outros notebooks. Isso porque essa tela dele é uma tela TN, não é IPS. TN significa que é uma tela mais simples. Quando você olha de lado, olha só como ele fica escuro, olha só quando ele fica claro, tá vendo? O ângulo de visão dessa tela é meio ruim. Além disso, as cores dessa tela são mais lavadas. Você tá vendo que esse roxo aqui parece que tá mais lavado, não é um roxo forte, sabe? Olha só, quando eu viro de lado, ele fica um pouco mais forte, dá mais contraste, mas não é a realidade, sabe? Ela é uma tela mais simples mesmo. Então, em resumo, esse aqui é um notebook bem bacana para uso básico. Ele é um notebook forte, tem um bom processador, vem com 8 GB de memória RAM, que é o que a gente precisa hoje, no mínimo, para poder rodar bem o Windows sem ter dor de cabeça. E além disso, ele é muito portátil, ele é muito fino e muito leve.
mas ele não tem uma boa tela, não tem uma bateria tão boa, mas tem boas conexões. Ele tem aqui também USB tipo A, tá vendo? Da outra lateral, nós temos basicamente todas as outras conexões, tem a entrada proprietária para carregar ele, o carregador dele inclusive é bem pequeno, é bem fácil de levar para todo lugar. Tem aqui também a saída HDMI para você que é um professor, precisa, ou qualquer outra profissão, né? Precisa espelhar ele em uma televisão, em um projetor, ele tem a saída aqui. Ele tem a conexão USB tipo A, USB tipo C e entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Como ele é um notebook mais básico e mais barato, tem algumas coisas que ele não tem. Então a tela dele é o mais simples e essa USB-C dele não carrega o notebook, só serve para transmitir dados mesmo, tá? Mas de resto, esse daqui é o Asus RoBook Go e na minha opinião, você quer um notebook do mais barato possível e não quer ter dor de cabeça, vai no Asus RoBook Go, ele é muito bom. Existe um outro notebook que é igualzinho a esse, só muda a marca, que é da Lenovo, é o IdeaPad 1i, esse aí que vocês estão vendo. Bom, eles são realmente a mesma coisa em relação à performance, apesar de não terem o mesmo processador. Ele também tem a mesma tela que o Asus VivoBook. Porém, o IdeaPad, nesse momento que eu tô gravando, está um pouco mais caro. Mas eu vou deixar o link dele aqui embaixo também para você dar uma checada. Vai que o IdeaPad tá mais barato que o Asus aqui, aí vai no IdeaPad. Eles são realmente a mesma coisa. Agora, passando do Asus VivoBook, se você quer alguma coisa um pouquinho melhor, eu aconselho muito você ir no Positivo Vision R15. A gente também já fez inúmeros vídeos do Positivo aqui no canal, tem comparativo, tem tudo mais, vocês estão vendo os takes dele. E ele é um notebook interessante por quê? Primeiro, vou começar com um ponto negativo. Ele é todo de plástico, isso aí normal, todos os notebooks são, só que ele tem um plástico bem assim, mais simples do que esses daqui. Ele tem uma construção mais simples, ele é um pouco mais molenga mesmo, mas ele compensa em outras coisas. Primeiro porque o processador dele é muito bom, ele tem um Ryzen 5 5500U, só que lá, diferente do Asus que eu acabei de mostrar, no Positivo você consegue fazer upgrade de memória RAM. Dá para abrir ele e colocar mais memória RAM e não perde garantia, tá? A Positivo garante para você que você pode fazer isso sem perder garantia, o que é muito bom. Isso faz com que no Positivo você consiga fazer coisas a mais do que você não conseguiria se ele não fizesse o upgrade de memória RAM. Então isso também é uma coisa muito boa. Mas principalmente você está levando um notebook que tem um bom processador, que vai servir para trabalhos até um pouquinho mais pesados. Então na hora de editar um vídeo com o Positivo Vision R15, você consegue colocar um pouquinho mais de efeito, umas transições. Você que é engenheiro e é arquiteto, você vai ter que abrir o AutoCAD, é bem melhor no Positivo, porque você consegue colocar mais memória RAM nele também. Além disso, ele tem uma tela muito melhor. A tela do Positivo é IPS. Gente, tela IPS para tela TN faz muita diferença. E o Positivo Vision R15 eu não estava recomendando mais porque ele estava muito caro, mas agora ele voltou a ficar barato. No Mercado Livre você consegue achar o Positivo Vision R15 com o Ryzen 5 por 2.422 e ainda parcela em 12 vezes sem juros. Então assim, é um baita valor. Você está pagando 2.422, mas ainda está parcelado. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Quando você for olhar o preço de alguma coisa, sempre veja se parcela sem juros, porque às vezes se você for parcelar, ele aumenta o preço. Nesse caso não. Então tá realmente um excelente valor e eu acho que é um dos melhores notebooks para você comprar até essa faixa de preço de 2.400 até 2.500 reais. O Positivo Vision R15 tá muito bom. Inclusive, fica aqui nesse vídeo até o final, porque a última recomendação desse vídeo tá um absurdo, cara. É um notebook novo que acabou de lançar aí e ele tá incrível, ele tem tudo de bom que todos os notebooks que eu tô falando tem. Mas bom, passando isso, bora agora para outro notebook que também não tem uma tela tão boa, porém é muito forte. É esse carinha aqui na mesa. Esse aqui é o Acer Aspire 15. É um notebook novo também, foi lançado esse ano. Tem esse design bem bonito, ó. Não tem escrito nada aqui, a não ser aqui no cantinho tá escrito Acer, tá vendo? É um design mais minimalista. A gente tem ótimas conexões. Nós temos aqui uma USB tipo A. Nós temos também a entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Na outra lateral nós temos USB tipo A, saída HDMI, USB tipo C, Thunderbolt 4. Pois é. O que é isso, Felipe? O que é essa Thunderbolt 4 e por que isso é legal? Se a gente abre aqui o notebook, ele até fala aqui, ó, Thunderbolt 4. Essa USB-C dele transmite imagem, transmite dados e ainda carrega o notebook. Então, vamos dizer que você tem um monitor na sua casa que tenha uma entrada USB tipo C. Eu tenho um aqui portátil, vocês estão vendo aí. Na hora que eu ligo ele, ele transmite a imagem dele para o monitor. Isso é bem legal. Também dá para transmitir dados, então sei lá, você tem um HD USB-C, dá para conectar aqui, ele vai transmitir extremamente rápido, com 40 gigabits
por segundo. E claro, dá para carregar esse notebook com o próprio carregador dele ou também nessa USB-C. Mas tem outra função muito legal desse notebook. Se você quiser algum dia comprar uma placa de vídeo externa, placa de vídeo de computador, e conectar num suporte de placa de vídeo externa, você consegue conectar uma placa de vídeo de PC nesse notebook aqui, porque ele tem suporte. Essa Thunderbolt 4 dele suporta isso, então você pode ligar até, quero ligar uma RTX 4060 nesse notebook. Você consegue, graças a essa USB-C. Isso é bem legal, né? Além disso, quando a gente abre esse notebook aqui, nós temos um belíssimo teclado e trackpad, então o teclado é muito bom, é um teclado full size, o trackpad é bem grande e isso daqui é uma joia desse notebook. Nós temos um i5 de 13ª geração. Além disso, 8 GB de memória RAM na versão mais barata dele, que nesse momento que eu tô gravando o vídeo tá custando por volta dos R$ 2.900. Na verdade, nesse exato momento ele tá até em promoção, ele tá R$ 2.699, também 12 vezes sem juros no Mercado Livre, é o lugar mais barato que eu achei, mas já teve várias promoções desse notebook, até mesmo com 16 GB de RAM já de fábrica. Então se você quiser pegar essas promoções, entra no nosso grupo de oferta de graça, tem no Telegram, tem no WhatsApp, e eu vou deixar o link do grupo de ofertas aqui na descrição. É só entrar na descrição do vídeo, abaixo do link dos notebooks, vai ter lá o meu grupo de ofertas para você entrar e de graça entra. E assim que tiver promoção de qualquer notebook que eu tô falando aqui, a gente vai mandar direto lá no grupo para você poder comprar. Mas bom, na versão mais básica, como eu falei, ele vem com i5 de 13ª geração e 8 GB de memória RAM. A única questão desse notebook são duas, na verdade. A primeira, não dá para fazer upgrade de memória RAM. Então comprou com 8, ele vai ser com 8, comprou com 16, é com 16. E o segundo ponto negativo é que a tela dele também é uma tela TN, tá vendo? É uma tela mais simples. Mas então, Felipe, por que você está recomendando esse notebook? Porque por R$ 2.699, que é quanto ele está custando agora, ele é o notebook mais forte que você pode comprar por esse preço. Nenhum notebook que eu estou mostrando aqui é gamer, porém, esse daqui é um dos mais fortes. Eu consegui até abrir Fortnite. Claro, Fortnite às vezes dá umas travadinhas, eu tô sendo bem sincero com vocês, mas é possível jogar Fortnite nesse notebook. É um notebook que aguenta até mesmo uns jogos um pouquinho mais pesadinhos, apesar de não ser gamer. Mas isso significa, né, se ele roda esses jogos, significa que ele é muito bom para trabalhar. Na hora que você vai trabalhar com trabalhos um pouco mais pesados, como um AutoCAD, por exemplo, como um Premiere, por exemplo, você vai ter muito mais possibilidade de fazer projetos mais pesados com ele, porque esse i5 dele é muito bom. Então, esse notebook é para quem quer desempenho. Você não liga muito para a tela, você tem a possibilidade de ligar ele numa tela externa, por exemplo. Você pode ligar no monitor, ele tem saída HDMI aqui, por exemplo. Então você pode ligar ele no monitor e pronto, sanou o problema da tela. Quer um notebook forte? Vai no Acer Aspire 15. Apesar dele ter esse problema da tela e o problema de não fazer upgrade de memória RAM, ele tem um baita USB-C que carrega ele e dá até para ligar uma placa de vídeo. E além disso, é bem forte também. Beleza, passado todos esses que eu acabei de dizer, agora vem um que na minha opinião é o melhor desse momento. E não é o Galaxy Book 4. Apesar da linha Galaxy Book 4 ser maravilhosa, ela tá muito cara esses dias, ela tá ficando cada vez mais caro. O Galaxy Book 4 com Intel U300, que é o mais barato de todos, tá custando R$ 2.899. Pois é, R$ 2.900. E quando você parcela, fica até mais caro. Então, eu achei um notebook até melhor do que o Galaxy Book 4 e tá nessa mesma faixa de preço, mas bem melhor mesmo. Se liga só, eu tô falando do Lenovo Slim 3. E quando eu tô falando do Lenovo Slim 3, por que eu acho que ele é melhor que o Galaxy Book 4 nesse momento? Porque o Galaxy Book 4 com i5, que esse notebook aqui que eu vou mostrar tem um processador i5, o Galaxy Book 4 com i5 com o mesmo processador desse notebook tá custando quase R$4.000. Pois é. E sabe quanto esse notebook aqui com i5 tá custando? R$3.200 na Amazon. Se liga só, vocês estão vendo aí o print, R$3.200, esse aqui é o Slim 3. E por que ele é muito da hora? E mais uma vez, o link dele tá aqui embaixo. Entre e confere os preços quando eu tô falando, porque às vezes tá mais barato ou tá mais caro. E aí pode ser que ele vale a pena, pode ser que não. Inclusive esses dias teve promoção dele, a gente mandou lá no grupo de ofertas, ele custando R$2.900. Então fica atento, beleza? Mas por que esse notebook aqui é muito interessante? Primeiro, olha que design bonito. Bem minimalista, parece o Acer que eu acabei de mostrar, né? Ele é todo de plástico, mas é muito sólido, tá? É um plástico muito bem construído. Dá pra abrir ele e fazer upgrade de memória RAM. Eu já abri ele, vocês estão vendo aí eu abrindo ele e mostrando a parte do slot de memória RAM. Então dá pra colocar quanto memória RAM você quiser. Eu já coloquei até mesmo uma memória RAM de 32 GB aqui nele, funcionou. E ele já vem na versão mais básica com 8 GB de memória RAM soldadas na placa e mais uma slot extra para você colocar mais memória RAM. Então assim, excelente, dá para fazer upgrade de memória RAM nesse notebook. Além disso, ele já tem um i5.
i5 de 13ª geração, mas não é qualquer i5 não, tá? Aqui nós estamos falando de um i5 13420H, é o mesmo i5 que vem em notebooks gamers. É muito forte, é o notebook mais forte dessa lista, tá? Então realmente é excelente, na verdade ele é até mais forte do que o Galaxy Book 4 com i5. Pois é, além disso, você fala assim, pô, mas aí ele não vai ter uma tela boa, né? Tem sim, tem uma tela muito boa, a tela dele é IPS, é uma tela excelente. Além disso, já tem o webcam aqui com bloqueador de segurança, então você pode pegar e bloquear ou desbloquear o webcam. Tem um baita de um teclado bonito também, é um teclado full size, não é retroiluminado, mas é bem legal. Tem aqui o trackpad para mexer, extremamente sólido. E além disso, é um notebook muito leve, né? Também pesa 1,5 kg, é um notebook relativamente fino e tem uma boa bateria. Não é excelente, mas é boa. Você consegue aguentar com ele até 6 horas de uso, 5 horas e meia, 6 horas de uso no uso básico. E não só isso, ele também tem ótimas conexões. Nós temos aqui uma entrada para cartão SD, coisa que nenhum outro tem. Tem aqui a entrada USB tipo A, né? Da outra lateral, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Tem aqui uma USB tipo A, saída HDMI, USB tipo C que carrega o notebook e além disso também uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Ele é extremamente completo, ele tem tudo. Ele tem uma boa tela, ele é muito forte, aguenta rodar até jogos mais pesados. Vocês estão vendo aí alguns jogos que eu já abri nele. Inclusive depois que eu fiz o upgrade de memória RAM, ele rodou Valorant a 180 FPS. Muita coisa. Então assim, até alguns jogos você abre nele. Esse aqui é o melhor notebook que tem dessa lista para você comprar para trabalhar. Eu sei que a lista é até R$3.000 e nesse momento ele está passando um pouco disso, mas se você tem esse valor, invista no Slim 3, você não vai se arrepender. Ele realmente é muito bom, tem a melhor tela, ótimas conexões, faz upgrade, não tem defeito. O Galaxy Book 4 só tem uma coisa que esse notebook não tem. O Galaxy Book 4 tem construção em alumínio. Isso é incrível, a Samsung mandou muito bem. Esse aqui é todo de plástico. Mas tirando isso, ele é melhor em tudo do que o Galaxy Book 4 e é o melhor notebook para você comprar hoje, até nessa faixa dos R$3.000. Mas aí, o que você achou de tudo isso? Qual desses aqui que você teria? Eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual você teria ou qual você tem. E claro, se faltou algum notebook nessa lista, comenta aqui qual notebook que faltou na lista. Às vezes eu não coloquei o notebook que você tem ou algum outro aqui na lista, não é porque ele é ruim. Às vezes ele só tá um pouco caro no momento que eu tô gravando mesmo. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, links para comprar tudo que tá aqui na descrição, não esquece também de entrar no grupo de ofertas, deixa o like, se inscreve no canal, valeu galera, é um prazer estar aqui com vocês e falou!